Eu acho que tem a ver com a conta. A gente entra, tem algumas opções, outras não, né? Bom, então, hoje a gente termina. Aí eu coloquei para entregar até amanhã. Aí, para já aproveitar aquela semana de descanso, do dia 24 ao dia 28, eu coloquei lá o decreto, né? Saiu isso em documento oficial, ou seja, todos os professores têm que cumprir, né? Aí cabe a vocês cobrarem ou não, né? Mas é uma determinação do governador, junto com o secretário do Estado, o Rosielli, né? E o governador, o Geraldo, estou pensando no outro, o João Dória, né? João Dória que decretou essa daí, né? A semana de descanso. Aí no dia 31 a gente começa a atividade do terceiro, tá? Vou projetar aqui, aí vocês vão tirando as dúvidas, mas... Opa, chegou mais alguém aqui. Na Tiffany. Entrou? Tiffany? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Não, não entrou não, acho que caiu. Bom, então eu vou ler quando a Tiffany entrar e a gente já vê. Essa daqui é uma questão assim, de anos anteriores, né? Caiu algumas coisas, mas envolve um pouquinho do que a gente estava fazendo na aula anterior, que é aquela parte de transição, que é o deslocamento, ou horizontal ou vertical de um objeto dentro de um plano cartesiano. O problema aqui é que não tem o gráfico, né? Então, eu fiz aqui no GeoGebra o gráfico, só para ficar mais fácil da gente visualizar, mas não há necessidade de fazer, porque as alternativas, ela está em forma de matriz, então a gente tem que analisar esses pontos, esses vértices que formam o gráfico, A, o B e o C, e ver o deslocamento dentro desse triângulo inicial. Ou seja, a gente vai fazer o primeiro deslocamento, que é o 1, depois volta para esse triângulo inicial, que é representado pelo ponto A, B e C, faz o segundo deslocamento, volta para o ponto inicial e faz o terceiro deslocamento, tá? Aí ele quer que a gente determine qual é no caso, uma matriz que vai representar todas as posições. Então, aqui está as alternativas. Como que eu vou fazer? Vou fazer o primeiro, a gente confere a resposta e vê se dá para eliminar alguma alternativa, tá? Que é a primeira movimentação colocou como horizontal, que é essa primeira aqui, a 1, a segunda vertical e a terceira combinada, que vai ser as duas ao mesmo tempo, ou seja, horizontal e vertical, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Só para facilitar, eu fiz o desenho e usei o programa, né? O GeoGebra que você já conhece aí, e aí marquei as coordenadas do triângulo, né? Do triângulo ABC e tá os pontos lá. Lembrando, quando a gente fala 3 e 2, deixa eu ver, Moisés, você lembra o que significa esse negócio é do primeiro bimestre, né? A marcação da coordenada no plano cartesiano. Agora é plano cartesiano mesmo, coordenada de x, y, tá? Você lembra, Moisés, o que significa esse 3 e 2 aí no ponto, ou não? Não. Pode falar, se não lembra, pode falar. Eu estou perguntando. Não? Deixa eu ver, Luana, lembra? 3 e 2, o que significa? Sei lá, x e y. Isso, x, y. Então, na coordenada o x é o primeiro e o y é o segundo ponto. Então, se a gente observar aqui, ó, por exemplo, o A, tá vendo? Ó, se eu olhar no eixo de x, é 3, que é o primeiro número que está aqui, e se eu olhar no eixo de y, é o 2, que é o segundo número que está aqui, né? No caso do B, olha lá, 1 e 0, então está aqui, ó, olhando no eixo de x é 1, e no eixo de y é 0, e no caso do ponto C, é 2 e 2 negativo. Então, olhando esse ponto C no eixo de x e no eixo de y, tá? Bom, o que nós vamos escrever? Como as alternativas estão em forma de matriz, então eu vou representar esses pontos em uma forma matricial. Para quem não lembra o que é a matriz, é quando a gente organiza informações, dados, alguma coisa assim, em forma de tabela. Então, a gente faz a leitura de linha e coluna, tá? Nós temos 3 pontos, né? A primeira coluna eu vou representar pelos valores do x, e a segunda coluna dos valores de y. A parte aqui do gráfico, se vocês não quiserem
Copiar não tem problema. Mas eu acho que essa parte aqui da matriz, que representa esse triângulo, ela é importante de vocês marcarem aí para fazer a análise, né, do exercício, tá? Vocês querem copiar? Eu dou um tempo aqui, ou como é que a gente faz aí? Falem aí comigo aí, sou meio desanimado hoje, por causa do frio, é? Mãe, tô copiando. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tiffany mandou mensagem. Vou, professor, tive alguns problemas em casa. Meu microfone não está pegando, não sei se me escutou. A Tiffany tá aí, né? Nossa, põe, hein? Tá, ela tá aqui. Ah, tá aqui? Ah, então Aqui? beleza. Não fala. Acho que o som não tá. Eu vou tirar aqui rapidinho só para ver aqui se a Tiffany tá e a gente já faz aqui. Tiffany, tá tudo bem? Boa tarde, tá conseguindo falar? Ó, quando dá esse problema do som, acho que vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Aqui na barra de endereço tem uma câmerazinha aqui, ó. Que você pode clicar e ativar o som. Às vezes bloqueia aqui a câmera e o som. Às vezes, né? Eu não sei, que negócio de tecnologia é complicado. Dá uma olhadinha, ver aqui nessa câmera. Ou você pode usar o chat. Bom, pessoal, tranquilo? Podemos seguir daqui? Calma, falar um de cada vez. Todo mundo falar ao mesmo tempo, aí Pode. não dá. Sim, pode. Então vamos lá. Então eu acho melhor a gente fazer usando as alternativas, ver se a gente consegue eliminar. Então eu vou deixar só essa matriz aí e vou fazer o que ele pede, que é o primeiro deslocamento, que é a translação. Aí ele fala que a translação é um movimento, né? Que vai fazer. Né? A Terra faz dois movimentos, translação e rotação, não é isso? Então aqui é mais ou menos a mesma ideia, translação horizontal. Então vai ser mais 5, ou seja, ela vai se movimentar só nesse eixo aqui, certo? No eixo horizontal. Nesse caso aí, esse eixo é qual? É o, Sara, é de X ou de Y que esse triângulo vai se movimentar? De X? De X. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Os valores do Y vão permanecer o mesmo, porque ele só vai movimentar, né, horizontalmente, né? Então, a gente só vai somar essas 5 unidades nas colunas que representam o eixo de X, tá? Então, tem a primeira coluna e tem a segunda coluna. A primeira coluna são os valores do eixo de X. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar 5 unidades em todas as colunas do eixo de X. Então, vai ser 3 mais 5, né? Quase que eu falei a resposta aqui. 1 mais o 5 e 2 mais 5. O Y, como ele vai fazer só o movimento só na horizontal, o Y não vai mudar, vai continuar sendo as mesmas coordenadas, tá? Então, o que eu aconselho vocês a fazer é a gente já faz a soma e confere nas alternativas, vê se dá para eliminar alguma que não tem o que a gente vai chegar, tá bom? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Entendi. Tá bom, então. Então, aí faz a soma, tá? Só nos valores de X, aí a gente confere aqui a resposta aqui. Eu vou sair aqui um pouquinho, aí a gente vai se falando aqui. Será que a Tiffany tá aí mesmo ou tá cabulando aula, hein? Por aqui. Eu tô aqui, professor. Ah, tá. Oi, tudo bem, Tiffany? Boa tarde. Você entendeu o que é para fazer? Aham. Tá bom, então. Então, aí faz, aí a gente compara aqui, vê se dá para eliminar alguma alternativa. Eu vou voltar aqui nas alternativas. Aí a gente vê aqui aqui se dá para eliminar alguma, né? Aqui nessa primeira parte é que a gente está fazendo é da horizontal, tá? Bom, assim que vocês terminarem, aí vocês falam aí, a gente tenta tirar a dúvida.
Deixa eu ver, Luana, conseguiu aí fazer a soma? Acho que sim. Tá, vamos lá. Então, fala para mim os números aí, que eu acho que vai ser mais difícil digitar no chat isso aí. Fala para mim os números que você chegou depois que você fez a soma, né? Fala por linha, que acho que fica mais fácil, né? Tipo 8 e 2, alguma coisa assim. Ah, tá. Que aí fica mais fácil de ver. 8, 2, 6, Certo. 0, Isso. 7 menos 2. Pessoal, todo mundo conseguiu chegar nisso? Sim, Tá. eu sim. Sara também? Também. Tiffany? Acho que isso foi um sim. Foi sim. Acho que está falhando, né, o microfone. Tá bom, mas conseguiu, né? Bom, então vamos ver se a gente consegue eliminar. Tá certo, né? Todo mundo chegou na mesma coisa, então tá certo. Vamos ver se dá para a gente eliminar alguma alternativa. Deixa eu ver. Moisés, você consegue ver aí se dá para eliminar alguma alternativa com esse primeiro cálculo que nós fizemos? Tá. Qual Dá pra que? eliminar, dá pra eliminar duas. Duas. Então fala aí. Eu ia perguntar uma, mas fala aí, então, já que você se propôs. B e B, D. B e D, né? E B de D. bola e D de dedo, E D. certo? Então, só ficaram agora A, B, C. Vamos ver se vocês estão espertos aí. Depois que a gente fazer a segunda, quais alternativas que. Deixa eu ver aqui, Luana, vai. Vamos ver se vocês estão espertos aí. Depois que a gente fazer a segunda, qual alternativa que você acha que vai ficar? Olhando só pelas alternativas. Calma aí, calma aí. Que a gente fazia a vertical. Professor, eu acho que eu já entendi isso aí. Vertical é no sentido de Y, né? Não, mas olhando as alternativas, a gente já consegue ter uma noção, né? Que a gente já tem mais ou menos uma maldade, né? Se você Ah, olhar as tá. alternativas, você vai conseguir identificar que vai ficar em dúvida em duas, né? Não sei se você percebeu aí. Da vertical, Sim, sim. qual que você acha que a gente vai ficar em dúvida? A e a C. É assim, né? Então vamos ver aqui, aí a gente vai ver. Eu não sei se vocês perceberam, é porque as duas estão iguais, tá vendo aqui a movimentação, ó? E essa daqui tá diferente, né? Mas vamos ver aqui se vai ser isso mesmo. Mas geralmente essa é a ideia. Eles sempre elaboram da mesma maneira, né? Então vamos ver agora aqui, ó. A primeira movimentação foi essa, né? Aí a segunda movimentação, o triângulo volta para a posição inicial, então é aquela lá que representa essa matriz aí. Só que agora a movimentação vai ser 6 unidades positivas, né? Só que no sentido vertical. Ou seja, ele vai só se movimentar para cima. E isso vai alterar qual o eixo, Tiffany? Qual o eixo que vai alterar? O eixo de X ou o eixo de Y aí? Vou mudar então. De Y, professor. Isso, de Y, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa matriz, que é a matriz inicial, que ele falou lá, não sei se vocês grifaram, né? Mas ele falou que sempre volta da posição inicial, né? Então, tá aí a posição inicial. Agora nós vamos somar 6 unidades, só que só no eixo de Y. Então, nós vamos pegar aqui a matriz, que é essa que está aí, 3, 2, 1, 0, 2 menos 2, a gente vai somar 6 só na coluna do Y. E aí a gente vai ver que matriz que vai ficar, certo? Então, essa é a segunda movimentação, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem a soma, aí depois a gente volta lá nas alternativas para ver o que dá, tá? Minha voz vai ficar enrolada aí. Hoje é que eu fiz manutenção no aparelho hoje, o negócio tá brabo aqui, viu? Hoje foi eu, viu, Tiffany? Deixa eu ver.
Sara, fala aí a matriz que você chegou, aí a gente confere aqui, vê. Fala por linha, tá? Por exemplo, 3, 2, né? Fala a linha que você chegou aí a gente confere, vê se está todo mundo igual, aí vê se bate o que a gente pensou ali, né? 3, 8, 1, Isso, 6, 2, 4. isso, né? Então, todo mundo, eu creio que todo mundo, né? Essa aqui é um pouquinho mais fácil, né? Então, vamos voltar aqui só para a gente ver, tá vendo? Ó, então, dá para eliminar a alternativa E agora, né? Porque a primeira movimentação ficou A, C e E, a segunda movimentação ficou A e C, a E é diferente, né, da matriz que chegou aí, tá? Agora, a última movimentação vai ser, aí a gente vai tirar a dúvida, né, a gente vai ver essa parte combinada aqui, que é o que na combinada? Na combinada vai ter a movimentação nos dois eixos, então vai fazer uma movimentação no eixo horizontal, ou seja, vai alterar os valores do X, e na movimentação do eixo vertical, que vai alterar os valores do Y, tá? Então, também pegando da matriz inicial. Então, você vai pôr a matriz inicial, né, que é essa aí a posição inicial, e vai fazer as duas movimentações, uma para a esquerda e a outra para baixo, tá? Tanto faz qual que você vai fazer primeiro, mas tem que somar os dois, ou seja, você vai pegar o 3, e aí vai usar o menos 4. Então, 3 menos 4, quanto que vai ficar? 1 menos 4, quanto que vai ficar? E 2 menos 4, quanto que vai ficar? E depois, no eixo de Y, né? Então, 5 menos 2 e assim vai, tá bom? Só tomar cuidado no último aí para não errar aí a parte do sinal. Aí a gente confere aqui e vê qual a alternativa. Depois que terminar, Moisés, aí você fala a matriz aí que você chegou, tá? Você terminar aí. Aí a gente Beleza. confere. Pode falar? Terminei Pode, aqui. pode. Deu menos 1, menos 3, Menos menos um, menos 3, três. menos 3, menos 5, Isso. e menos 2 e menos 7. Bom, então agora, alguém chegou a algum resultado diferente disso aí, pessoal? Não, né? Não. Então agora é só olhar aqui e ver qual que tem essa última matriz que você chegou, se é a A ou se é a C, aí marca ela aí, tá bom? Essa não é muito difícil, não, né? Não sei o que vocês acharam, mas eu não achei muito difícil essa, não. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então vamos para a próxima aqui, né? A próxima, a questão 13, ela é do nível bastante difícil, porque teria que trabalhar as ideias de frações. Frações já é o demônio mostrando chifre, né? A gente já fica meio ressabiado e tal. E se fosse fazer as duas respostas, ia dar um pouco mais de trabalho para fazer. Então, o que eu fiz? Né? Aí com a gente fazendo as provas, a gente fica um pouco mais esperto. A gente percebe que nas alternativas sempre tem respostas diferentes, né? Então, por exemplo, raiz de 10 sobre 2 só tem na alternativa A, né? O 1 e 2 positivo só tem na B. O C lá, o menos 1 e o menos 2 só tem na C, né? 7 sobre 4 só na D. E a última coisa ali esquisita, né? 3 raiz de 17 sobre 2 só tem na I. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar, para a gente não ter muita dificuldade para fazer os cálculos e tudo mais, a gente vai calcular uma raiz só e a gente vai ver qual alternativa que tem essa raiz que a gente chegou, certo? Porque todas têm diferente aí, né? Se fosse fazer as duas, ia dar um pouco de trabalho, porque, por exemplo, a gente ia fazer aí x menos 3, que multiplica x menos 3, né? Chegar numa equação de segundo grau, passar esse 1 quarto para o outro lado, juntar tudo, transformar na equação de segundo grau, resolver por Bhaskara ou some-produto, né? Mas aí eu achei mais fácil fazer assim, ó, né? Vou pegar essa raiz, aí a gente vai discutindo aí com vocês. Eu vou calcular uma só, aí a gente já consegue eliminar a alternativa, tá? Então,
vou transformar ela aqui numa equação do primeiro grau, que do primeiro grau é tranquilo da gente fazer, né? Então, a gente tem x menos 3 sobre 2, ou 3 meios, elevado ao quadrado, igual a 1 quarto, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar primeiro esse quadrado. Sara, como que eu vou fazer, ou qual a operação que eu vou ter que fazer aí, para eliminar esse quadrado, né? Esse x menos 3 elevado à segunda potência. Qual a operação contrária da potência? Divisão? Não. Fração? Ai, não sei, professor. Tá, vou tentar. Sara. Sara não, Sara já foi. Tiffany está com problema no microfone. Moisés, vai, Moisés. Qual a operação contrária da potência? Raiz. Raiz, né? Então, vou fazer a raiz. Obviamente, fazer a raiz dos dois lados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Fazer a raiz quadrada de um lado e de outro. Vocês querem copiar? Eu vou explicando, aí vocês copiam no final. Como vocês querem fazer? Cri, 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 cri. Tanto faz. Tá, então eu vou explicando, então depois a gente vê o final aí, a gente vai fazendo, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a raiz dos dois lados, porque a raiz dos dois lados, só lembrando que a operação contrária da potência é a raiz. Aqui dá para a gente cancelar, né, a raiz com o quadrado, né? Então vai ficar na parte de baixo só o x menos 3, né? Menos 3 sobre 2 só a primeira potência, né? Só que do outro lado eu tenho que fazer a raiz também, a raiz desta fração, tá? Só para lembrar como que eu faço a raiz da fração, vou fazer a raiz dos dois, né? Dos dois números que estão aí. Então, a raiz de 1 e a raiz de 4. Luana, raiz de 1 e raiz de 4, né? Qual fração que vai dar aí a raiz de 1 e raiz de 4? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Então, na linha de baixo, né, nós vamos escrever o seguinte, nós vamos escrever que x menos 3 sobre 2 é igual a meio ou 1 sobre 2. Certo? Tudo bem? Entendeu o que eu fiz aqui? Fiz a raiz dos dois lados, eliminei, vou calcular uma resposta só possível. Lembrando que aí está do segundo grau, poderia ser duas, né? Até aqui alguma dúvida? Não. Tá, agora o que a gente tem aí? Né? A gente tem uma equação que a gente chama de equação fracionária, né? Que a gente tem uma equação com fração aí no meio, né? Sempre que a gente tiver isso, o ideal é que a gente elimine essas frações, mas né, apagar e tal, né? A gente vai pensar em algum artifício matemático para eliminar esse 2 aí. E aí é tranquilo, né? Se está dividindo por 2, tanto a primeira fração quanto a segunda fração, o que nós vamos ter que fazer para eliminar esta fração? Ou seja, vamos ter que pensar na operação contrária, né, da divisão, certo? Qual que é a operação contrária da divisão? Vai, Tiffany, tenta aí com o seu microfone aí, vamos ver se dá. Contrário da divisão. Multiplicação. Multiplicação. Então, o que eu vou fazer aí, pessoal? Vocês podem fazer isso sempre, né? No caso aqui, o x está dividido por 1, né? Então, o denominador é 1, os outros são 2, ou seja, MMC de 1 e 2 é o próprio 2, né? Então, eu vou multiplicar tudo por 2 para poder eliminar a fração daí, né? Nós fizemos alguns exercícios sobre isso, né, no mês passado, e acabou caindo aqui e a gente vai retomar de novo, né? Mas sempre é um tema complicado, né? Então, vou multiplicar tudo por 2 para poder transformar em números inteiros, vamos dizer assim, né? Então, vou fazer 2 vezes x. Luana, 2 vezes x dá quanto? 2x. 2x. Aí, o que eu vou fazer? Só o x aí que vai mudar, né? O resto a gente vai cancelar, porque eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2, ou seja, 3 sobre 2. E vou multiplicar por 2. O que vai acontecer aí? Vou cancelar 2 com 2, né? Se eu cancelar 2 com 2, Sara, o que sobra? Se eu cancelar o 2 que está multiplicando com o 2 da fração, sobra quem aí? O 3? Sobra o 3, né? Então vai ficar 2x menos 3. E o último passo aqui, deixa eu ver, Moisés, eu vou multiplicar meio por 2, né? Então, cancelando 2 com 2 aí, o que vai sobrar depois da igualdade aí? 1. 1, né? Então,
agora, né, mais do que isso, eu já faço tudo aqui, né? Então, multipliquei tudo por 2, porque eu fiz isso, eu multipliquei para eliminar as frações, né? Então, multiplicando tudo por 2, cancela tudo aí, só vai ficar o 2x, né? Então, 2x menos 3 igual a 1. Eu creio que daqui, aí vocês conseguem fazer uma boa aí, né? Então, menos 3 tá subtraindo, passa somando, faz aquele papagaiada de sempre que a gente já faz há alguns anos, né? Desde o 7º ano começa a aprender resolução de equações, né? Quando terminar, aí a Tiffany, você fala a resposta aí pra gente. Depois você terminar, copiar tudo aí, aí você fala a resposta e a gente confere aqui, tá? Tiffany, a palavra é sua. Conseguiu ou tá copiando ainda? Tiffany! Deixa eu ver aqui, buguei. Consegui fazer, eu falei lá no chat. Você não conseguiu fazer? Consegui sim. Eu coloquei no chat a resposta. Ah, tá. Luana falou que está de acordo. Moisés conseguiu? Consegui. Agora. Deixa eu ver. Sara conseguiu também? Consegui. Tá, então assim, né? A gente poderia calcular as duas, né? Ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas calculando uma, a gente já consegue ver qual alternativa é a correta, né? Então, vou voltar aqui nas alternativas e aí vocês veem aí qual que é a correta, né? Que vocês chegaram aí já marca, tá? Para calcular as duas, aí teria que desenvolver mais o cálculo, mas eu preferi fazer desta maneira. Bom, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Nenhuma. Tá, beleza. Bom, então aqui a questão 14, pessoal, o conteúdo do primeiro ano de PG, né? Aí o que eu optei por fazer? Primeiro veio com erro, aí eu já falo para vocês qual é o erro aqui, mas eu optei por fazer no sistema como se fosse a ideia de juros compostos, que costuma cair no Enem e em alguns vestibulares aí, né? E a ideia de PG também já caiu algumas vezes na ETEC, mas não cai muito não. Mas aí só para a gente dar uma lembrada aí. Então vou ler, aí a gente faz as considerações aqui. Um comerciante planeja um crescimento do seu negócio após a quarentena, que já virou duzentena, já virou um monte de coisa, né? Em uma PG. Todo mundo lembra o que é uma progressão geométrica? Calma, um de cada vez. Deixa eu ver, vai. Luana, você lembra o que é uma progressão geométrica? Porque tem duas, né? Não totalmente, só me lembro que eu já estudei, mas Tá, não então vai lá, voltou ainda. discorra, arrisca aí. Vai, vamos ver se vocês lembram. Não sei, não sei se é um gráfico, não lembro direito. Dá até para fazer gráfico, sim. Mas não. Deixa eu ver. Moisés, você lembra o que é uma progressão geométrica, que a gente chama de PG? Não. Não? Tiffany? Não.
Eu tava confundindo com progressão aritmética. Ah, você lembra o que é a progressão aritmética? Também não. É. Então, eu Outro, só me lembro que eu tenho essas duas, mas do que se sim, trata? tá. Deixa eu ver, Sara, você é minha última chance, Sara. Fio vermelho, Inteligente, fio branco. Boa, a bomba explodiu. Esse Bom, ainda que vamos apareceu. lá então. Ó, eu vou resumir um pouquinho, mas vocês estudarem isso daí. É bom revisitar esses conteúdos, principalmente para quem vai fazer o Enem. A progressão aritmética cai, tá? Todo ano cai a progressão aritmética, então é bom dar uma revisitada aí. Mas vou falar superficialmente, obviamente, né? A progressão aritmética e a progressão geométrica, o que é uma progressão? É uma sequência, né? Então, eu tenho uma sequência. Algumas eu preciso somar para achar os termos, por exemplo, 3, 6, 9, 12, então é uma sequência que eu tenho que somar 3. Isso aí a gente chama de progressão aritmética, que é uma progressão ou uma sequência numérica baseada em uma soma, né? Então preciso somar para achar os termos. E a progressão geométrica, que a gente chama de PG, é uma progressão que eu preciso multiplicar para achar os próximos termos. Então eu pego, sei lá, 1, 2, 4, 8. Então, uma sequência que eu estou multiplicando sempre por 2, sempre o dobro. É muito comum cair nos vestibulares sempre essa sequência de dobro, assim, né? Então, em uma eu somo, que é a progressão aritmética, e outra eu multiplico para achar os próximos termos, que é a progressão geométrica, tá? E geralmente cai em situação de porcentagem. Por quê? Como é que eu calculo a porcentagem? Eu tenho que fazer que cálculo para calcular a porcentagem? Vai, vou chamar alguém, vai, Luana. Você lembra como é que faz porcentagem? Multiplicar por 100? É, Multiplica pela porcentagem, divide por 100, né? Então, isso. é muito comum cair exercícios envolvendo progressão geométrica que envolva porcentagem. Não sei se vocês lembram, mas essa escrita 0,1, que aí tá errado, mas já explico para vocês. Mas 0,1 é uma forma de escrever a porcentagem de uma forma decimal, né? 0,1 é a mesma coisa que quantos por cento? Deixa eu ver aqui, eu vou torturar agora. Moisés, vai. 0,1, você lembra quantos por cento é ou não? Eu chuto aqui, acho que é um. Moisés chutou 1, né? Tiffany, você acha que tá certo? Não sei, eu vou chutar 10. Isso, ó, 0,1, que é a mesma coisa que 0,10, né? Que a gente não coloca, é a mesma coisa que 10%. Como é que é 10%? Mas depois eu vou fazer aí, né? A gente pega 10 e divide por 100. Pegando 10 dividido por 100 dá 0,10, né? Que é a mesma coisa que 10%. Qual que é o erro dessa questão aí? Como ele falou do crescimento, mas a gente vai fazer da maneira correta, a alternativa, pelo menos o gabarito, está da maneira correta. Como está falando de crescimento, o nosso padrão lá, deixa eu ler tudo, aí eu já explico. Ó. Sabendo que no primeiro mês, pós-pandemia, ele faturou R$6.000, quanto que ele espera faturar daqui a 4 meses? Então, no primeiro mês, R$6.000, vai aumentar 10% a cada mês, tá? E aí, o que acontece? Como o padrão ali, 100%, quem que seria 100%? Total, no caso, R$6.000, não é? Então, o que acontece? O nosso padrão para calcular o crescimento teria que ser um valor maior ou um valor superior a esse 100%. Como ele escreveu 0,1, acontece o quê? Eu tenho 100%, eu cheguei a 10%. Isso aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Diminuiu quanto? De 100 para chegar a 10%, diminuiu 90. Então, aí, na verdade, não é um crescimento, na verdade, é um decrescimento, né? Então, para escrever da maneira correta, essa porcentagem teria que ser assim, ó, 1,1, né? 1,1, o que é? Eu pegar os 110 e dividir por 100, lembrando que a porcentagem pode ser escrita na forma decimal, né? Então, vou cancelar aqui, só para a gente poder ver, né? Então, vou fazer 11 dividido para 10, né? Dividindo para 10, eu conto uma casa decimal, não é isso? Então, vai ficar o 1,1 que está lá. Então, para calcular o crescimento, e nos juros, que é chamado de juros compostos, que é o sistema aqui que a gente vai fazer, ele usa essa parte aí, né? 1, alguma coisa. Por exemplo, 1,1, que é a mesma coisa que 110%, eu vou pegar esses R$6.000 e acrescentar mais 10%. Tá claro o que eu expliquei aqui ou não?
Sim. Acho que sim. Tá? Por exemplo, se fosse 30%, eu ia fazer o quê? 1, quanto? 1,3. 1,3, né? Que seria o 100% mais esses 30 que vai aumentar, tudo bem? Então, aí, eu vou resolver da maneira que caiu, que esse sistema é um sistema que a gente chama de juros compostos, tem o juros simples e os juros compostos. Vou explicar bem rapidamente, né? O juros simples, a taxa fixa é sempre a mesma. Ou seja, se eu calcular 10% de 30, vocês conseguem fazer assim de cabeça, 10% de 30? Calma, calma. Fica quanto? 3, Fica 3, 3,1? 3, sei lá, não sei, não entendi. 10% de 30 dá quanto? Dá 3. 3, né? Então, por exemplo, 10% de 30, 3. Então, nos juros, chamado de juros simples, essa taxa de R$ 3, por exemplo, ela vai ser sempre a mesma. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, para 6 meses, então eu ia pegar esse 30, né? Vou calcular a taxa, R$ 3, então faço 3 vezes os 6 meses, acabou o cálculo, vai dar o valor 18, né? Então, eu somo, calculo os juros. No sistema dos juros compostos, essa taxa que é o que é aplicado hoje nos bancos, eles descobriram que dá muito mais dinheiro, né? Então, eles aplicam essa taxa que é chamada de juros compostos. Os antigos, né, chamavam de juros sobre juros, que tem o quê? Que tem a taxa, né, inicial, e essa taxa ela sempre vai alterando, ou seja, quando eu coloco os juros compostos, essa taxa ela vai sempre alterar, nunca vai ser fixa, ela vai ser sempre aplicada ao mês anterior. Então, eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos como faz o cálculo. Para quem vai fazer sem calculadora, o ideal é fazer do jeito que eu vou fazer aqui, é calcular mês por mês. E geralmente no Enem, ele costuma cair entre 4, 5, no máximo 6 meses para calcular. Nesse caso aqui foi 4 meses, né? Então, eu vou montar aqui, a gente vai fazendo passo a passo. O primeiro mês é R$ 6.000. Então, aí vai ser aplicado 10% para calcular o faturamento no segundo mês. Então, como é que a gente calcula a porcentagem? A gente vai pegar esses 6 mil, o que mais? Dividir por 100? Dividir por 100, e tem mais uma coisa. Aí você corta os zeros. Sim, mas tem que pegar os 6 mil e fazer mais alguma coisa. Tem que dividir por 100, mas o que mais? Para calcular 10%, o que mais que a gente vai fazer? Vezes 10. 10,10. Vezes 10, né? Então, ó, essa é a ideia aqui, né? Então, para calcular 10%, vou pegar o número, multiplicar pela porcentagem, dividir por 100, só lembrando, porcentagem por 100, por isso que a gente divide por 100, é uma escala de 0 a 100, né? Tiffany falou de cortar zero aí, né, Tiffany? Dá para cortar quantos zeros aí nessa porcentagem? 2. 2, né? Então, montei aqui mais ou menos, ó, passando a vara no PowerPoint, que maravilha, hein? Aí, cancelei 2 zeros, né? Porque tem 2, aí vai ficar 60 vezes o 10, certo? 60 vezes 10, aí vai dar a porcentagem. Essa porcentagem vai ser aplicada em cima do 6 mil. Ou seja, você vai pegar os 6 mil, mais essa porcentagem que deu aí já vai dar o do segundo mês, tá? Vou esperar um pouquinho, aí deixa eu ver quando vocês terminarem. A Sara, você fala aí quanto que deu no segundo mês, aplicando 10%, né? Quando você terminar, aí você fala, tá, Sara? Deixa eu olhar aqui no chat, que vocês gostam de falar pelo chat. Ixi, a Tiffany caiu? Ou não? Caiu. Sara, conseguiu terminar? Ou está terminando ainda? Dá 600?
Isso, 600 vai ser o valor que vai ser aplicado, né? Então vai ficar 6.000 mais 600, né? Porque vai aumentar o faturamento, né? Que falou que vai crescer, né? Então vai ser 6.000 mais 600, vai dar quanto? 6.600? 6.600. Então, no primeiro mês, do primeiro para o segundo mês, calculando 10%, vai ser 6.600. Aí, o que acontece? Se fosse o sistema de juros simples, né, essa taxa ia ser fixa, ou seja, ia ser R$ 600 a cada mês. Então, a gente poderia somando ou multiplicar pela quantidade de meses. Por exemplo, aqui no caso era 4 meses, né, é só multiplicar por 4. No sistema dos juros compostos, essa taxa ela nunca vai ser a mesma, ela sempre vai ser aplicada no valor do mês anterior. Ou seja, no segundo mês foi 6.600, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar de novo 10% para poder calcular o valor, né? Que isso determina, né, o que é uma progressão geométrica. Eu sempre tenho que estar multiplicando, aí no caso é multiplicar para calcular a porcentagem, né? Então, no terceiro mês, eu vou pegar o valor do segundo mês, que é 6.600, e aplicar 10% de novo, né? Então, é sempre no aplicado ao mês anterior. Tá claro a diferença dos dois, assim, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei? Eu entendi. Tá. Então, vamos lá aqui, deixa eu ver. Vai, Moisés. O que dá para a gente fazer aqui antes de ficar fazendo conta que nem doido aí? Passar varas nos zeros. Isso aí. Dá para cancelar o zero, aí vai ficar 66 vezes 10, né? Aí, o que você vai fazer? Vai pegar os 6.600 e somar o resultado que deu dessa porcentagem aí. Aí, no quarto mês, aí a gente já finaliza, tá? Já vai dar alternativa aí, né? Deixa eu ver. Luana, depois que você terminar de fazer o cálculo do terceiro mês, o juro no terceiro mês, aí você fala para a gente a resposta. Aí a gente confere aqui, tá? Deixa eu ver se a Luana colocou aqui no chat. Se você quiser colocar aqui no chat também, Luana, aí a gente compara aqui. A Luana colocou que no terceiro mês dá 7.260. Tá certo isso aí, pessoal? Aí, deixa eu ver aqui se todo mundo bateu. Tiffany falou, Não, o Luana. A gente somaria, assim, a partir dos 6.000, se fosse o sistema de juros simples, né? Que aí não altera, né? A gente sempre pega esses 6.000 e vai aplicando as taxas. No caso do composto, é sempre aplicado no mês anterior. Agora, a gente não vai pegar mais os 6.000, né? A gente vai pegar sempre o mês anterior. No caso, 7.220 vão aplicar de novo os 10%, tá? No Enem, já adiantando para vocês, costuma cair o que a gente está fazendo aqui, que é o sistema de juros compostos, né? Mas geralmente ele tem que falar no exercício, né? Qual é o sistema de juros. Então, por exemplo, aplica a taxa de juros tal, no sistema de juros simples, ou no sistema de juros compostos, tá? Então tem que ficar esperto com essa parte aí. Sara também bateu essa resposta? 7.260? Tem que somar com o resultado anterior, não é? Isso, aí você vai pegar os 6.600, né? Aí vai calcular esses juros. Deu quanto? 10% de... 660. Isso, aí você vai pegar os 6.000
e 600 e somar com esse número aí que você chegou. Ah, tá bom. Tá? Agora eu vou ver a última aqui. Aí eu quero ver se vocês estão espertos nesses negócios de matemática, né? Então, paramos no terceiro mês, né? Sara, pode seguir? Você já terminou? Pode. Entendeu? Já terminei já. Tá bom. Agora nós vamos pegar o valor do terceiro mês e aplicar de novo 10%, tá? Então, o do terceiro mês foi 7.260, né? Aí agora a gente vai calcular 10%. Vamos ver se vocês estão fera aí. Tiffany, quantos zeros eu consigo cancelar nessa multiplicação aí? 1. 1. Dá para cancelar mais, ô Moisés? Só se for com 10, né? Isso, né? Então, É, eu pessoal, tava é essa a ideia, porque, meu, se vocês aprenderem esse negócio de cancelamento, cara, essa é a principal habilidade da matemática para você poder fazer os cálculos sem o uso da calculadora, né? Porque aí fica muito mais fácil. Então, assim, geralmente o pessoal vai perceber que dá para cancelar um, mas como eu tenho o outro zero também, eu posso cancelar dos dois números, né? Então, na verdade, é isso aqui, ó, que a gente pode fazer, né? Então, perceba, se você cancela de um só, aí você, sei lá, de qual número que você vai pegar, mas aí vamos supor que você pegue o dos 7.260, né? Então você cancela um, aí ficaria 726 vezes 10 e teria que dividir por 10. Talvez, sei lá, de repente você vê que dá para cancelar por 10 também, né? Mas não sei. Aí dá um pouco mais de trabalho para fazer. E aí, no caso dessas provas de vestibulares, teste, tudo, você tem tempo para fazer, né? Quanto mais você usar dessas habilidades de cortar, né? Dividir por zero, por número termina zero, é só contar vírgula, quanto mais você se apropriar disso, aí você consegue fazer, né? Dentro do tempo que é determinado de 3 a 4 minutos, alguma coisa assim, né? Aí você consegue fazer. Agora, se você fazer todos os cálculos bonitinho, tal, esse tipo de coisa, você vai demorar mais tempo, obviamente, você não vai conseguir fazer tudo, né? Então, cancelei um zero de cada, vai ficar o quê? 726 vezes 1 dividido por 1, né? Aí, esse vai ser o 10%. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 7.260 e somar com essa porcentagem. Aí vai dar a alternativa aqui. Eu vou esperar vocês colocarem aí, e aí a gente confere aqui, tá? No gabarito tá correto a alternativa, apesar dessa falha aí, deve ter sido um erro de digitação, né? E é comum cair, às vezes, nas provas. Bom, aí quando vocês terminarem aí, a gente vê aqui, vê se dá alguma resposta aqui. Vamos ver. Vou escolher alguém, né? Deixa eu ver. Moisés, quando você terminar, aí você fala para a gente aí qual número você chegou. Moisés chegou nesse número aí, 7.986. Aí vocês vão colocando aí se bateu ou não, se tem alguma dúvida. Beleza. Só faltou a Sara, se você quiser. Ah, tá. Beleza. Então é isso aí, tá? Dúvidas aí, pessoal? Nos dois sistemas de juros, nas progressões, é bom revisitar esses sistemas aí. Que fica difícil a gente voltar assim muito, né? No tempo aí e tal, mas a progressão aritmética costuma cair, né? Tem as formulazinhas lá também para poder fazer. No caso do Enem, eu acho que vai ser final de janeiro e começo de fevereiro, né? Por enquanto, acho que não vai mudar muita coisa, não. Bom, então, questão 15, né? Na minha opinião, é um dos temas mais difíceis do ensino médio, que é a trigonometria, né? A gente deu uma revisadinha quando a gente estava estudando a parte do conjunto dos números complexos, a parte final lá, né? Que tinha que fazer a representação do número complexo.
também chamado de representação polar, né? Eu tentei procurar por que chama polar, não achei, mas tem muito isso nos livros, né? Mas a representação trigonométrica, ou seja, usando os conceitos de trigonometria, né? Essa questão, ela caiu na AP desse ano mesmo, só que foi no primeiro bimestre, para os alunos do segundo ano, e aí eles colocaram também um tema do segundo ano, vocês devem lembrar vagamente aí sobre isso, né? Então, tá aqui, ó, no ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3. Só para a gente lembrar, ver se vocês estão habituados aí, né? Esse 5π sobre 6, que escala que é essa daí? Deixa eu ver. Luana, que escala que é essa daí? Sei lá, pi radiano. Pi radiano, tem essa escala de pi radiano. Então, tem que ficar esperto nesses detalhes, né? E costuma cair também no Enem, né? As funções, né? No caso trigonométrica, com a escala de pi radiano. Então, no círculo trigonométrico, que a gente está observando aí embaixo aí, ele tem 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus, e tá os dados correspondentes aí, né? Então, nós vamos ter que fazer a transformação dessa escala, né, para graus, e ver qual ponto corresponde aí, né? Se é 30, 45, 60 e 90, tá? Aí tá as alternativas aí. Eu vou montar o primeiro, só para a gente dar uma lembradinha, né? E aí a gente tenta fazer os outros, né? Mas essa daqui é um pouquinho mais complicada de fazer. Só para lembrar, no caso do plano cartesiano que a gente acabou de relembrar, que a gente tem x e y, no círculo trigonométrico, a gente tem outros eixos envolvendo as relações de seno e cosseno. Tiffany, o eixo que está na horizontal, que no caso do plano cartesiano a gente chama de x, né? No ciclo trigonométrico, ele é o seno ou o cosseno. Você lembra qual que é o eixo horizontal? Ou não? Não, professor. Não? Deixa eu ver. Moisés, você lembra do eixo horizontal, se é o seno ou o cosseno? Seria seno. Seno? Deixa eu ver, Sara, tá certo o que o Moisés falou? Ele falou que é o seno embaixo, né? Eu acho que é cosseno, não? É o cosseno. Eu sei que parece bobeira e tal, mas ajuda a gente a lembrar, né? Quando o seno, né? Quando eu estou sem sono, eu estou em pé. Quando eu estou com sono, cosseno, eu estou deitado. Ajuda a lembrar, tá? Porque se sabendo isso daí, você desenrola os cálculos nesse e caso, tal. eu estou em pé, mas estou com sono. Aí ficaria mais ou menos 45 graus, meio deitado assim, em pé, né? Mas ajuda a lembrar, entendeu? O cosseno com sono e o seno sem sono, né? Ajuda a lembrar, tá? Então, eu coloquei aqui, se vocês quiserem colocar na prova aí, do lado aí, porque eu acho que todo mundo pegou a prova, né? Se vocês quiserem colocar só para lembrar, porque a gente precisa saber isso aqui, porque dependendo do valor, a gente pode marcar errado, porque, o primeiro ângulo ele pediu do seno, o segundo ângulo do cosseno, então a gente precisa analisar os eixos certinho, senão a gente pode trocar as respostas, obviamente vocês já estão, né, mais careca que eu de saber disso aqui, se vocês trocarem lá, obviamente vai chegar numa alternativa, né, que tem aí dos valores, A, B, C, D e tal, tem os valores trocados, tá? Bom, marca na prova mesmo, aí que já fica mais fácil para vocês, não precisa ficar desenhando tudo. Eu vou fazer o primeiro. O primeiro é o seno de 5π sobre 6. Então, eu preciso saber, na escala de graus, né, qual o ângulo que isso corresponde, porque aqui no gráfico, né, no ciclo trigonométrico, os valores estão em graus. Bom, fizemos no segundo ano, dei uma relembradinha, né? Porque se você precisar fazer uma conversão, você precisa ter um valor de parâmetro. Igual, por exemplo, eu vou converter real para dólar, né? Eu preciso saber quantos reais eu preciso para dar $1, né? Vocês têm mais ou menos ideia de quanto está o dólar hoje?
4 e pouco, não é? Quase 5 reais. 4, 5, fica nessa fase. Então, eu preciso ter um valor de parâmetro para fazer uma conversão, né? Aqui no caso do graus, eu tenho, né, um valor, né? Vocês lembram? 180 graus é igual a quanto? Nós fizemos esse bimestre aí, né? Mas deixa eu ver quem eu vou perguntar. Tiffany. Você não tem muitas opções, Tiffany. Fazer o quê? Fica 4 pessoas aí. 180 graus é igual a quanto? Você lembra? Eita, não entendi. Que tem uma conversão, né? Tem uma igualdade para a gente poder fazer. 180 graus é igual a um ângulo na escala de pi radiano. Não lembra? Não, professor, desculpa. Não, sem problema. Deus te perdoa. Deixa eu ver, Lora. Não sei. Deixa eu ver, Moisés. Oi, não, repita a pergunta. Tem um parâmetro, né, para a gente poder fazer a conversão, né? 180 graus é igual a um ângulo na escala de pi radiano, que aí a gente, sabendo isso daí, a gente consegue fazer as conversões. Você lembra? 180 graus é igual a quanto na escala de pi radiano ou não? Igual a zero? É igual a quanto? A zero. Não, pode ser zero. Sara, salva aí, minha filha. Você é a última chance. Tem como salvar, não. Também não lembro, não. Não lembra? É o quê? 2pi? Eu não sei. Eu vou chutar. 10 Eu vou pi. chutar 2pi a terceira, 2pi a segunda, 2pi a primeira, Não. 2pi a 2pi. Deixa eu achar essa aula aqui. Pi dividido por 2. Pi ao quadrado. Nossa, aqui já Pi bagunçou sobre tudo 2. aqui. Pi sobre 2. Deixa eu ver Sobre aqui. 3, Deixa eu achar essa aula. 2pi sobre 2. 5pi ao... Aqui, ó. Esta aula aqui. Vamos lá. Nossa, já Bom, esqueci. vamos lembrar, então. Vai. Na escala de pi radiano, que aí você sabendo isso, você consegue fazer as outras coisas. Então, não tem problema não, eu não ligo de falar de novo, não. Para mim, diferente. Ó, então, pelo menos uma volta completa, vocês lembram, né? Quantos graus que dá uma volta completa? 360. 360. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Ó, então, na escala de pi radiano, a gente usa o raio igual a 1, certo? Então, o raio unitário, por isso que os valores de seno e cosseno ficam alterando entre um positivo e um negativo, né? Fica dentro dessa escala, porque a gente usa o raio unitário. Se eu usar o raio unitário, vou calcular o comprimento desta circunferência que está aí vermelho, isso aí, né? Agora precisa lembrar como calculo o contorno da circunferência. Eu vou chutar você, Luana. Quer dizer, eu vou chutar você, nem dá para fazer, né? Virtual, né? Eu vou chutar em você para ver se você consegue lembrar. Você lembra como é que calcula o contorno da circunferência? Tem até um meme lá, quantos... 2 pirralho? Isso, só isso, esse negócio ajuda a lembrar. Então, o contorno da circunferência é igual a 2π raio, né? O raio lá é usado como R. Se eu colocar o R igual a 1, né? Então, no lugar daquele comprimento, vai ficar 2π vezes 1. Quanto que vai dar 2π vezes 1? 2pi? 2π. Então, na escala do radiano, uma volta completa em graus é 360 graus. Na escala de pi radiano vai ser igual a 2π. Tranquilo isso aqui, pessoal? Entendeu isso aqui? Aham. Tá, então o que acontece aqui? Geralmente a gente divide na metade. Por quê? Ó, eu posso falar o quê? Ó, logo, 360 graus é igual a 2π. Sendo assim, a gente vai dividir na metade, só para ficar mais fácil os cálculos, né? Então, a gente vai dividir tanto 360 na metade, quanto π na metade. Metade de 2π, eu cancelo 2 com 2, fica só o π, né? E metade de 360, 180. Ou seja, para eu fazer a conversão na escala de pi radiano para graus, eu preciso saber essa relação fundamental, que é o quê? 180 graus é igual a π. Porque a metade da circunferência é metade do valor que deu o comprimento completo. Deu para entender agora? Agora lembrou. Tá, então aí a gente precisa saber isso aqui. Se você não souber isso aqui, você não desenrola nada lá.
tá? Agora deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui na questão aqui, só qual que é 12, 13, 15, né? 15. Bom, então a gente precisa saber essa relação fundamental para a gente poder fazer, que é o quê? 180 graus é igual a π, tá? Aí o que, que eu vou fazer? Vou fazer a primeira, a gente vai tirando as dúvidas, aí eu vou colocando alguém para fazer a segunda aí para falar, e aí a gente vai tentando fazer. Então, 180 graus é igual a π radiano, x é igual a 5π sobre 6. Então, a gente vai fazer por regra de 3, para poder calcular qual é a medida desse ângulo na escala de graus, né? Então, ele deu os valores na escala de π radiano, a gente precisa transformar para graus para comparar com esse trigonométrico e ver qual que é. Como é que nós vamos fazer? Multiplicar em cruz, né? Então, vou fazer π, que multiplica o x, que multiplica o π, e 180 graus, que multiplica 5π sobre 6. Então, na linha de baixo vai ficar isso aqui, né? X vezes π, são duas letras, né? Então, eu só copiei. E 180 graus vezes 5 π sobre 6. Todos os valores aí vocês vão conseguir simplificar, né? Eu vou simplificar o 180 por 6, tá? Então, vou dividir aqui. A gente consegue fazer essa divisão de cabeça, acho que vocês vão conseguir fazer, né? 6 vezes quanto que dá 18? 3. 3, né? Então, 18 dividido por 6 dá 30. Peraí, devagar. 18 dividido por 6 dá 3. 180 dividido por 6 vai dar quanto? Só vou acrescentar o zero, né? 30. 30, né? Então, aqui, ó, dividindo 180 por 6 vai dar 30. Aí vai ficar 30 vezes os 5π, né? Ou seja, eu vou fazer 30 vezes 5, certo? 30 vezes 5 dá quanto? 150? 150. Então, na linha de baixo, eu vou escrever x, que multiplica π, é igual a 150 graus, que é 30 vezes 5, né? Que multiplica π também, certo? Como objetivo aí da regra de 3, ou de qualquer equação, que é uma equação aí, é encontrar o valor do x, então esse π que está multiplicando, vou passar dividindo, que é o contrário. Então, na linha de baixo aqui, eu vou escrever isso aqui, ó, x é igual a 150 graus dividido por π. O que a gente vai perceber? Como o π é um número, né? A gente pode cancelar o π com π, então vai ficar igual a 150. Tá claro isso aqui? É um pouquinho difícil, mas... Sim, pessoal? Vamos ver, vai ter que fazer isso mais 3 vezes, né? Vou dar um tempinho aí, vocês vão fazendo, né? Mas vamos lá. O que nós vamos ver agora? No ciclo trigonométrico, esse é o valor do seno. Nós vamos olhar primeiro, vamos tentar localizar onde que está os 150 graus, para a gente poder responder, né? Se é meio, se é raiz de 2 sobre 2, ou se é raiz de 3 sobre 2, né? Então, até onde ele fez foi o 90. O que a gente percebe aqui, ó, olhando o primeiro quadrante, né? De 90 para 60, qual que é a diferença ali? De 90 para 60? 30? 30. Então, significa o quê? Que o primeiro ponto, tô falando à esquerda aqui, tá? Do 90. O primeiro ponto que tá ali, eu vou ter que somar mais 30 para poder achar. Ou seja, eu vou pegar 90 mais 30. Dá quanto? 90 mais 30? 12. Oxê, Vixe Maria. Que conta doida dessa daí? 90 mais 30, 12. 120. 120. Então, Eu falei do zero, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos dar um... Cascudo virtual. Então, pessoal, a primeira marcação ali é 120 graus, ou seja, 120 graus corresponde a 60 graus, tá na mesma linha. Estão entendendo até aqui que eu estou falando? Sim. Tá. Agora, agora eu estou pegando a da segunda marcação ali
que eu fiz de 30 para 60, agora eu vou pegar de 60 para 45. De 60 para 45 dá quanta diferença? Dá? Sessenta para 45. Hã? Peraí. Não, é 15? 15. Então, vamos lá. A primeira marcação, no segundo, na esquerda, né? A primeira marcação é 120, a segunda marcação, comparando com o que a gente chama de ângulos notáveis, né? A gente vai ter que somar mais 15. Então, vai ser 120 mais 15, para fazer a segunda marcação. 120 mais 15 vai dar quanto? Moisés. 135. 135. Então, a segunda marcação, que está na mesma linha do 45, é 135 graus. Agora, a última marcação, se a gente observar, né, de 45 para 30, também é 15. Então, a gente vai pegar 135 mais 15 para achar a terceira marcação que tem à esquerda aí do ciclo trigonométrico. 135 mais 15. Sara, quanto que dá 135 mais 15? 150? 150. Então, significa o quê, pessoal? Que o 150, que é o valor que a gente achou aqui, ele é a terceira marcação à esquerda aí, né? Desse círculo trigonométrico. Então, tá aqui, ó, o 150, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Se, como eu tô olhando no eixo do seno, né? Tem que olhar no eixo do seno, por isso que eu fiz essa divisão aí, né? Se 30 graus é igual a meio, 150 graus, olhando no eixo do seno, porque se eu olho no cosseno já é outro valor, né? Então tem que ficar esperto, né? O 150 graus olhando no eixo do seno é igual a meio, porque ele está na mesma posição que o de 30 graus. Tá claro isso? Mais ou menos? Mais para menos? Professor, Para fazendo mais? isso dá para eliminar, né? Ou Dá, mas não? não dá para eliminar muita coisa, não, É, viu? então. Vamos, vocês estão com a prova aí? Deixa eu ver. O primeiro deu meio, né? Aham. Qual a alternativa que a gente elimina? Ó, dá para eliminar a C, na minha perspectiva, né? A C e C, a E. a C e a E, né? Aham. Talvez fazendo a segunda, a gente já consiga eliminar mais alguma coisa, né? Aham. Eu acho que vai ficar mais duas, eu acho que vai ter que fazer mais uma. Mas, bom, vamos lá. Então, aqui, pessoal, agora a gente tem que fazer a conversão do 5π sobre 4, né? E achar qual ângulo que é. Mas já arriscaram essas duas aí que a Tiffany falou, né? A C e a E, né? Vamos ver se dá para a gente eliminar. Eu creio que vai sobrar mais duas ainda, viu, Tiffany? Mas vamos ver aqui. Então, tá o cálculo aí. Eu vou deixar um tempinho aí para vocês poderem copiar, não sei o caso, e a gente tenta fazer o 5 π sobre 4, né? Aí tem que fazer a conversão, ver que ângulo que vai dar, tá bom? Vou deixar aí um pouquinho aí para vocês poderem fazer, tá? Vou desabilitar aqui, daqui a pouco eu venho aqui. Vou encher minha garrafinha de água também.
Pronto, voltei. Precisam de mais um tempinho para fazer a conversão? Acho que sim. Sara, quando você terminar, você fala a resposta aí para a gente, tá? Aí a gente confere aqui, ou você coloca no chat, por gentileza. Professor, é para falar a resposta final, no caso, depois que fazer. Pode fazer a conversão primeiro, depois a gente vê, né? Que eu acho que o mais difícil é fazer a conversão, né? Ele olhar lá no gráfico é mais tranquilo, né? Você conseguiu fazer? Não? Não, Então, tá, mas aí depois aí vem. Essa aqui é meio complicadinha de fazer, viu? essa questão eu tenho certeza que foi de nível difícil. O tema de trigonometria sempre é complicado. Primeiro que é muito abstrato, né? Então, geralmente já tem dificuldade, né? E a prova da AP também, ela tem essa linha de questões mais, tipo, matemática pura, assim, sabe? Não é muito aplicado, né? E é diferente da ETEC, geralmente é aplicado a algum problema, né? Mas, essa é de Professor, nível difícil. Oi? e como explicar de novo esse processo aqui do 180 que eu fiz, mas acho que não tá certo. Não tô conseguindo fazer. Tá, vamos lá. Vou pôr aqui e a gente vai fazendo, então. Dá um tempinho aqui que esse negócio é meio complicado de fazer. Vou montar aqui, ó. Só aqui que vai ser 4, né? Aí você fez a multiplicação, certo? Então, aí embaixo, o que você colocou aqui? Vamos ver. O que você colocou aí embaixo? Ai, peraí. X vezes π, Certo. 180 sobre 5π. E o 4 também, né? Tinha que ter o 4 aqui, né? Esqueci de colocar. Ah, tá. Aí agora aqui você vai ter que dividir o 180 por 4 para poder simplificar. Acho que fica mais fácil de fazer, né? Vai ter que simplificar aqui. Dá 45. 45, isso mesmo. Então aqui fica 45. Nessa hora eu sinto saudade da lousa, viu? Que é muito mais fácil escrever na lousa do que nesse trem aqui. Vai ficar 45 vezes os 5, aí já vai bater aqui, né? Ah, Você entendi. fez, Obrigada. você fez aqui, Deixa eu ver. Vai dar diferente aqui. Alguém fez essa multiplicação aqui? 45 vezes 5? Dá 225? 225, isso. Então, aí 225, aí vai ter que dividir, né? Aí cancela o pi com pi. Vou fazer aqui o passo a passo aqui só para poder lembrar. Opa! Acho que eu peguei errado aqui. Rapaz, que dureza, hein? Cancela o pi com pi, né? Aí sobra só o 225. Então, aquele ângulo lá corresponde a 225 graus. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Sim, professor. Isso aí. Sim.
Agora a gente vai ter que achar, né? Esse camarada aqui no coisa e ver o cosseno agora, né? É o cosseno? É o cosseno. Tem que ver o cosseno. Então a gente vai ter que ver nesse eixo aqui no eixo horizontal, né? Deixa eu ver, Luana, aqui onde está o -1, que grau que é isso aí? Que é metade, né, da circunferência? Sim, Que grau que é? 180. 180. Então aqui é 180. Ah, acho que eu não vou marcar não, hein? Agora vamos para cá, ó. Daqui para cá é 30, né, que a gente tem que somar, certo? Então vai ser 180 mais 30. Vou marcar isso aqui de baixo. Deixa eu ver. Tiffany, 180 mais 30, enquanto eu vou fazendo aqui. Quanto que vai dar? 180 mais 30. Cento e oitenta mais 30, Tiffany? 210, professor. 210. Então, essa primeira marcação aqui, 210. Agora, daqui para cá, igual a gente viu aqui, tem que fazer mais 15, não é? Então, vai ser 210 mais 15. Moisés, quanto que dá 210 mais 15? 225. 225. Então, o ângulo que a gente chegou é esse daqui, ó, 225, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ver se dá para eliminar alguma coisa aqui. Agora, nós vamos ter que ver qual valor que é aqui, né? Então, vou copiar aqui. Primeiro, vamos observar uma coisa aqui, enquanto eu vou mexendo aqui. O valor está na parte negativa agora, né? Não sei se vocês perceberam, né? Porque o zero tá no centro ali, esse 225, ele tá na parte negativa, né? Bom, vou olhar aqui, ó, esse ponto aqui, e vou verificar qual valor que é aqui, ó, que é o que a gente precisa saber, né? Para vocês devem estar rindo da minha desgraça aqui, né? Para fazer esse negócio no PowerPoint é terrível, cara. Bom, agora acho que dá para saber, né? Qual o valor que é aí o valor do 225, olhando no cosseno. Qual o valor que é aí? Deixa eu ver. Sara, qual o valor que é o cosseno de 225 graus? Raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2. Aí, pessoal, tem que ficar muito, muito, muito esperto. Sei que é difícil e tal, né? A gente olhando aqui na parte de cima, porque se você colocar raiz de 2 sobre 2, você está olhando aonde aqui? Está olhando no seno, certo? Esse ponto que eu fiz aqui, tentei fazer aqui, ó, a gente vai trazer para cá e observar aqui, né? Ele é raiz de 2 sobre 2. Só que ele está na parte negativa ou positiva, olhando o cosseno? Está na parte negativa. Ele é raiz de 2 sobre 2, só que raiz de 2 sobre 2 negativa. Aí vamos falar assim, mas eu não prestei atenção nisso aí. Será que tem? Lógico que tem. Se você olhar, ó, das alternativas que sobraram, duas, a gente só eliminou só a C, né? A C. A B... C e a E, professor, que a gente eliminou. A C e a E? Exato. Então agora foi, né? Ó, que agora ficou qual? Ficou a A, a C e a D, né? Ô, professor, pelo amor de Deus, a gente eliminou a C e a E. Ficou a B e a D. E a D. Isso a D que tem negativa. Mas, ó, só para a gente poder ver aqui, né? Se, por exemplo, se a gente não presta atenção nesse detalhe do negativo, a gente poderia colocar, por exemplo, a A, né? Tá vendo? Tem que ficar bastante esperto. Eu sei que é bastante difícil esse tema, mas... Então foi, né? Foi para a glória. Já era, acabou. Bom, os outros não precisam fazer, mas se você quiser... Não agora, né? Se quiser dar uma treinadinha depois para poder fazer, né? O 3π sobre 2 e 5π sobre 2. Aí pode fazer para bater os outros valores, mas agora acho que já foi, por eliminação já foi, né? Bom, agora a última
graças a Deus, uma questão fácil, né? É, foram poucas, acho que, de nível fácil que veio, assim, geralmente nível médio e tal, né? Pelo menos eu achei. O tema de probabilidade também costuma cair no Enem, e também já caiu questão bem facinha assim, né, desse nível aqui que a gente vai fazer, né? Então, questão 16, em uma urna estão 9 bolas numeradas de 1 a 9, de 1 a 9 são 9, né, 9 possibilidades, uma bola retirada ao acaso, todas elas têm igual probabilidade de ser escolhida, né? Então, a mesma chance que eu tenho de tirar 1, de tirar 2, tirar 6, tirar 9, é a mesma, né? É uma no total aí que a gente tem. A probabilidade desse número ser ímpar aí tem lá, ainda está em fração, né? Está bem mais fácil aí, né? A gente só tem que analisar desse conjunto que ele deu aí, de 1 a 9, quantas bolas que tem o número ímpar, né? Só para a gente lembrar, probabilidade, precisa saber do que é. Como é que calcula a probabilidade? É do ano passado, mas, vamos lá, caiu, né? Vocês lembram como é que calcula, não? Por exemplo, qual é a chance, acho que fica mais fácil dar exemplos aí. Qual é a chance, quando eu jogo um dado, qual é a chance de cair o número 2? Tiffany. De 1 a 2. Como é que é? A Não, probabilidade. Não, peraí. Mentira, não sei, Quanto não sei. no dado de 6 faces, né? Que tem uns tem mais, né? O dado de 6 faces. Caiu o número 2, qual é a chance de cair o número 2 no dado de 6 faces? Sei lá, não sei. 6 vezes? Não sei. Não. Não tenho a mínima ideia. Luana, ajuda aí, vai. Uma Em quantas? em 6. Uma em 6, né? Então, se eu tenho 6 possibilidades, né? Para cair o número 2, seria uma em 6, certo? Por exemplo, joga uma moeda. Estou lembrando, exemplo bem facinho, né? Bem básico, a gente saber isso aqui já resolve. Joga uma moeda, tem cara ou coroa. Qual é a chance de cair cara? É uma em De 2. 2. Tudo bem? Tranquilo aqui, então, sabendo isso, a gente consegue fazer. Então, eu coloquei aqui, só para ficar mais fácil, tá? Lógico que dá para a gente fazer. Eu coloquei todas as possibilidades. Isso aí, para quem não lembra, né? Essa letra parece o Good of War, né? é o ômega, né? E essa letra matemática ela é usada para representar todas as possibilidades de resultado do conjunto, né? O total de resultados para analisar a probabilidade. Como são bolas de 1 a 9, então eu coloquei números de 1 até 9 aí. E desses números de 1 a 9, nós vamos analisar qual é a chance de sair o número ímpar. Então, deixa eu ver, Sara, de 1 a 9, quantos números desses daí são ímpar, né? 5. 5, né? 5 no total das possibilidades, né? Certo? São 5 possibilidades no total de quantas bolinhas que tem aí, né? Tranquilo? Acho que essa é fácil, né? Aham. Tá bom, então. Eu coloquei aqui, né? Probabilidade, né? Geralmente a gente coloca P e entre. Só notação matemática, né? Esse A aí é um evento, né? O que seria um evento, né? Em matemática a gente fala que o evento, em condições normais, é um experimento que tem a mesma quantidade, ou seja, eu tenho a mesma probabilidade de sair o número 2, número 3 e tal, né? Só que ele jogou aí um conjunto um pouco maior. Então, dentro dessas possibilidades, a gente fala um evento, né? Que é um experimento aleatório, né? Dentro desse exercício que deu aí, no caso de tirar bolas, né? Bom, então terminamos, né? Alguma dúvida? Uhul! Alguma sugestão, alguma coisa? Eu acho que do terceiro bimestre vai ter mais uma, né? E aí a gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer desse jeito aqui, né? Sei lá, pega umas aulas e faz. Eu acho que vai vir 16 questões também. Misericórdia. Dureza. A gente explicou porque ela não pôde comparecer?
Eu vou parar de gravar aqui, aí a gente conversa, vai que eu fale alguma coisa que não deveria. Feio. Pronto, parei.